nós estamos aqui em ritmo de festejar, de comemorar 30 anos de atividade dessa casa, aqui é o Ceareiros de Cristo. E é uma manhã assim, de muita gratidão, né? A todos os nossos companheiros que dedicaram tempo, trabalho, para que essa casa, né, ao longo de 3 décadas, fosse construída de pouquinho aos pouquinhos, assim, para que hoje a gente pudesse estar aqui. Então a gente agradece muito ao Wagner, né, porque depois dessas músicas tão bonitas, nem precisa de prece, de abertura, né? Está todo mundo já muito elevado. Mas é importante, sim, que a gente faça uma prece, muito nesse espírito, como eu estava falando, da gente de gratidão. E por isso eu queria convidar todos a fechar os olhos brevemente, para que a gente possa sentir ainda com mais sensibilidade, né, todas essas energias que nos envolvem nessa manhã de hoje, essas energias que sempre estão presentes nessa casa e que são trazidas aqui com muito amor pela espiritualidade superior que tanto nos assiste, que nos protege. E roguemos a Deus, nessa manhã festiva, que Ele proteja e ampare todos os trabalhadores dos Ceareiros de Cristo, para que possam ser redobradas as suas forças, as suas energias e a sua determinação de continuar brilhando a seara do Mestre e amigo Jesus. Que assim seja. Quem fala para a gente hoje é o seu Geraldo, que é um dos fundadores dessa casa. Bom dia, meus irmãos, meus amigos, queridos. Que Deus nos abençoe a todos, nos dê muita paz. Nessa manhã, assim, como o André já disse, assim, muito especial, né, aos nossos corações. Nós estávamos lembrando que nós vamos ver que ao longo da nossa fala a gente vai focar bastante, e temos que focar mesmo, a bondade divina nas nossas vidas, né? Bondade divina e a mensagem, a profundidade da mensagem espírita, né? São os 2 focos que a gente tem que ter em todos os locais onde nós estivermos, né? Seja encarnados ou desencarnados. Esse é o foco, não é? Quando nós estávamos ali pensando na última música até que Wagner cantou e a prece da André, nós estávamos pensando que Deus, na sua misericórdia, Ele aproveita tudo, e principalmente as crianças. Porque quando o centro aqui iniciou, nós não vamos falar do centro, pode ter certeza, nós vamos só dar uma introdução, porque nosso foco é a mensagem, não é? Mas o centro, quando iniciou, né, bem antes desses 30 anos, iniciava com uma menina de 5 anos, outra de 7, uma de 9, uma de 11, se eu não me falha a memória, né? Uma mãe e um pai meio perdidos ao longo do vendaval da vida, né? Então Deus aproveita, como no início da codificação da doutrina, né, Ele aproveitou as meninas, né, as meninas Bodam, as irmãs Fox, né, e tantas outras, né, porque cá para nós eu acho que as crianças atrapalham menos ou não atrapalham, né? Porque a pureza de coração é muito grande. Então, dentro dessa linha de pensamento, né, nós só podemos ter hoje uma palavra, que é a gratidão, não existe outra, né? E o nosso Pai sabe disso, né? Por isso Ele nos permitiu estar aqui, de pé, falando para vocês, falando no meu coração, né? Esse é o nosso objetivo, né? Hoje eu tinha preparado assim, algumas ideias para a gente trazer, né? Que a gente vai fazendo alguns recortes da doutrina, do Evangelho e tudo. E hoje, quando vinha para cá, eu pensei assim, eu vou ler uma página da Revista Espírita, porque acalmou meu coração. Porque às vezes a gente acha que está calmo e a nossa corrente sanguínea está assim, né? Assim, eu acho que eu estou meio nervoso, deixa eu ler uma página da Revista Espírita. Aí peguei a Revista Espírita de 1862, comecei a ler uma página, tinha uma marca, tinha uma mensagem marcando ali. Falei, eu vou ler essa página aqui. Então é o seguinte, aí na Revista Espírita, Kardec fez assim, olha só o que aconteceu. O Sanson, o espírito Sanson, ele tinha acabado de
desencarnar. Ele ainda não tinha sido sepultado. E Allan Kardec levou lá os médicos, a equipe, para evocar o Sansão. O corpo estava sendo velado ainda. Aí falou assim, Allan Kardec relata assim: para nos conformarmos ao desejo de nosso colega de ser evocado o mais cedo possível após o seu passamento, fomos à Câmara Ardente com alguns membros da sociedade, e em presença do corpo deu-se a conversa que se segue 1 hora antes do enterro. O Sansão havia pedido que se fizesse isso. Nisto tínhamos um duplo objetivo: o de satisfazer a sua última vontade e o de observar uma vez mais a situação da alma num momento tão próximo da morte. E isso em um homem eminentemente inteligente e esclarecido, profundamente imbuído das verdades espíritas. Queríamos constatar a influência de tais crenças sobre o estado do espírito, a fim de colher as suas primeiras impressões. Como se verá, nossa espera não foi vã. Cada um achará, assim como nós, um elevado ensino na descrição que ele faz no próximo instante da transição. Acrescentemos, entretanto, que nem todos os espíritos seriam aptos a descrever esses fenômenos com tanta lucidez quanto o senhor Sansão. Sansão viu na sua morte o seu próprio renascimento, circunstância pouco comum e que devia à elevação do seu espírito. Evocação. Venho ao vosso apelo cumprir a minha promessa. Meu caro senhor Sansão, cumprimos um dever que é um prazer vos evocar o mais cedo possível após a vossa morte, como o desejastes. E a resposta de Sansão: é uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito comunicar-se. Agradeço a vossa bondade, mas estou fraco e trêmulo. Estáveis, a pergunta, tão doente, que penso agora podemos perguntar como vos sentis. Ainda tendes dores? Que sensação experimentais, comparando o estado atual com o de 2 dias passados? Minha posição é bem feliz, porque nada mais sinto de minhas antigas dores. Estou regenerado e em estado de novo. Como costumais dizer, a transição da vida terrena à vida dos espíritos, a princípio me havia deixado tudo incompreensível, porque às vezes levamos dias para recuperar a lucidez. Mas antes de morrer fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe poder falar àqueles a quem amo, e Deus me ouviu. Ao cabo de quanto tempo recuperaste a lucidez das ideias? Ao cabo de 8 horas, repito, Deus me havia dado uma prova de sua bondade. Tinha me julgado digno e eu não saberia ser bastante agradecido. Estais bem certo de não mais vos encontrares em nosso mundo? Como o constatais? Certamente não estou em vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e vos sustentar a fim de pregar a caridade e a abnegação que foram os guias da minha vida. Depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve exalçar a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte, em uma palavra transformada. Vós não reconhecias mais o velho enfermo, que devia tudo esquecer, deixar longe todos os prazeres, toda a alegria. Sou espírito, minha pátria é o espaço e o meu futuro é Deus, que irradia na imensidade. Queria muito poder falar aos meus filhos, pois lhes ensinaria aquilo que sempre tiveram uma vontade para crer. Dá vontade de continuar, não dá? Pois é, mas a gente tem que parar aqui, porque nessa leitura, gente, eu não podia encerrar a palestra aqui, porque aqui, eu até tomei o cuidado de abrir o livro dos Espíritos. Quais que são os princípios fundamentais da doutrina espírita? Princípios fundamentais da doutrina espírita, está na folha de rosto do livro dos Espíritos, primeira página, sobre a imortalidade da alma.
a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensino dado pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médios recebidos e coordenados. Então, nessa comunicação de Sanson está todo o princípio da doutrina espírita: imortalidade da alma, relacionamento com os homens, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade e a evolução moral. Tudo, gente, em meia página da revista espírita, todo o princípio da doutrina espírita. Aí nós já começamos a entender, a abrir a nossa mente, por que o Pai Celestial, há 30 ou pouco mais anos atrás, fez com que se montasse um foco de luz aqui nessa região de São Pedro, onde muitos possivelmente nem imaginam que era isso aqui há 30 anos atrás, ou 35, 40 anos atrás, né? Um foco de luz no meio do mato que ninguém entendia. Tinha gente que inclusive falava assim: estão montando um elefante branco. E a gente também não entendia. A gente entendia, porque Deus age no silêncio dos nossos corações, das nossas mentes. Porque se Ele falasse para nós para quê, nós ia atrapalhar tudo. Nós íamos atrapalhar tudo. Então Ele usa as crianças, se possível, como foi o caso, sabe? E usa a nossa ignorância mesmo do conhecimento, porque é a causa do bem. A causa do bem. Nós temos aqui uma outra colega que estava na nossa época aqui, né, Esmeralda, com muito carinho, né, quem tem um grande respeito, né? E ontem nós estávamos juntos numa outra casa espírita, lá no Jardim do Coração, aqui de manhã, né, Esmeralda? Graças a Deus, né? Então, na verdade, colegas, não vai construir porque vai fazer um elefante branco aí, né? Então, Deus é assim, Ele age o tempo todo, né, na certeza de que a gente vai um dia, nem que seja dentro de milênios, né, despertar. E dentro nessa comunicação de Sanson, eu queria destacar duas situações. Primeiro, a bondade de Deus, que Ele mesmo falou: graças à bondade de Deus, eu consigo, após 8 horas de desencarnação, dar uma comunicação e dizer aos meus filhos aquilo que eles não queriam ouvir. Legal, muito legal isso. O primeiro destaque, né? E a outra situação é a prova da imortalidade da alma, que é uma realidade da nossa vida. Mas nem todos têm, como disse Kardec aqui, a possibilidade de falar isso como Sanson falou, não é? Vai depender do nosso processo evolutivo, né? Nós sabemos da história da André Luiz, grande mentor, né? Está aqui com a gente, certamente, né? Ele passou 8 anos no umbral, porque não era muito ligado à oração, né? O ritmo de vida dele era diferente, né? Um médico que, apesar de fazer grandes ações, grandes atitudes, mas não tinha aquele hábito, né? Hoje é um mentor espiritual, né? Nas faixas siderais do nosso Pai. Mas na época ele passou 8 anos no umbral, porque ele estava numa outra situação que não a de Sanson. E outros ainda nem sabem, às vezes, desencarnam, nem fica sabendo se morreu. Nem sabe. Acho que está indo aqui, agarrado nas joias, agarrado na fazenda, agarrado no carro, agarrado na família. Então a gente vê uma comunicação com a do Sanson aqui, não podemos nos iludir. Kardec é muito claro ali, vai depender de cada um, por isso que a evolução é individual. Nós vamos ver aqui que o Espírito Fenelon vai falar para nós, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Cada um é cada um, o processo evolutivo é individual. Então quando a gente traz uma mensagem dessa, fala: nossa, mas que maravilha, porque quanta coisa abriu, já saíram as cortinas das janelas, escancararam as portas da vida a todos nós. E aí a gente vai pegar aqui um trechinho que nós recortamos da nossa amada doutrina do Evangelho de Jesus, né? Por quê? Dentro de toda essa ótica, dessa grandeza de Deus na nossa vida, essa grandeza que a gente não tem palavra para expressar, nossa linguagem humana não consegue, né? Kardec resolveu perguntar aos Espíritos, montar o livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação, né? 5 obras básicas, primeiro livro dos Espíritos. E após escrever 17 capítulos de introdução, mais 2 páginas de prolegômenos, ele começa a fazer perguntas aos Espíritos.
perguntas trabalhadas, né? Pedagogicamente, evidentemente, dentro da inspiração do nosso Pai, tudo é do Pai, né? Mas ele abriu as 1019 perguntas, ele fez a primeira: quem é Deus? Quem é Deus? Estava, mas que ser é esse? Não é quem, porque quem é um pronome que denota um ser igual a gente, né? Então quem, né? Mas ele, o que é Deus? E aí você fica assim, né? Kardec foi muito longe, ele foi muito profundo quando ele abriu o Livro dos Espíritos. Porque se você abrisse a sua janela hoje no quinto do sexto pavimento de um prédio na sua casa, né, às 6 horas da manhã, meu Deus, o que está acontecendo? Não vai ter nada nos cearenses hoje, porque um toró, na linguagem mineira, um torozão, né? Alguns trovões que a barriga até esfriava. Fala, oxi, não vai dar nada. Agora você olha pela janela, mas como? Quem é Deus? A pergunta de Kardec. A gente entende por que Kardec foi tão fundo. E aí os Espíritos respondem para ele: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Extraordinário. E aí ele foi fazendo as perguntas, mais 1019 perguntas, e às vezes a gente não para ler o Livro dos Espíritos. A gente não para, mas tudo da vida está ali. A maior obra filosófica de todos os tempos, porque o Livro dos Espíritos é o Evangelho de Jesus, que é a maior obra filosófica da vida. E aí nós ficamos pensando assim: no ano 2023, a estatística indicava, os cientistas falando assim: nós temos 3 trilhões de galáxias no universo. Claro que eles previram para menos, porque eles não sabem o que tem também. 3 trilhões de galáxias. E aí eles vão dizer assim: cada galáxia dessa tem 200 bilhões de sóis. 200 bilhões de sóis. 3 trilhões de galáxias. Aí você fala, mas eles estão perdidos mesmo na ciência, estão tentando encontrar. Porque você viu, todo mundo deve ter visto na reportagem última agora, aquela cápsula que lançaram, que chegou a uma distância descomunal do Sol. Nem eles esperavam que ela chegasse tão perto do Sol. Sem tripulantes, claro. Só que aí eles fazem os ajustes necessários e falam assim: agora ela deve atravessar o Sol e vai seguir rumo ao infinito. Nem eles sabem para onde. Ao infinito. E aí nós ouvindo o nosso irmão do Haroldo, né? Nosso irmão maior, encarnado aqui entre nós, ele dizia assim, que se tivesse um planeta, um mundo de provas e expiações como a Terra, né, ele estaria a 42 anos-luz da Terra. 42 anos-luz. Um ano-luz mede distância, não é tempo. Um ano-luz mede 9,5 trilhões. Trilhões? Eu anotei por isso, senão a gente mistura. Um ano-luz são 9,5 trilhões de quilômetros. Então, se houvesse um planeta igual ao nosso, estaria a 42 anos-luz de distância. Quem é bom na matemática deve ter feito conta aí, né? Não tem nem como fazer a conta. Aí ele explica assim: é para não comunicar mesmo, porque já pensou um mundo de provas e expiações comunicando com o outro? Que confusão. Já pensou se o nosso mundo tivesse 10 donos ou 20 donos? Cada um ia querer fazer o mundo do seu jeito. Ia ser uma confusão. Então tem o Pai. Esse é o dono de tudo, né? E aí, a palavra, se esse mundo houvesse donos, seria o egoísmo imperar. Ia ser realmente algo confuso, muito complicado. Mas aí vem Jesus. Nós vamos dando salto no tempo, né? Uma viagem rápida. Vem Jesus e fala assim: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas Jesus quer que nós sejamos perfeitos como o nosso Pai. Como sim? Como ser perfeito como o nosso Pai? Mas é porque é preciso amar. É preciso amar. Nós temos que amar. Porque é preciso amar para saber compartilhar, a dividir as coisas. Nós não conseguimos nem nos alegrar com o sucesso dos nossos irmãos. Ainda não choramos juntos, mas nós nos alegramos com o sucesso, porque nós não temos amor ainda dentro da gente.
É preciso amar, é preciso lembrar que Deus, quando permite um irmão maior, como foi o caso de Madre Teresa, por exemplo. Madre Teresa falava assim, ou melhor, fala, né? Precisamos amar até doer. O que a Madre queria dizer com isso? Queria dizer que a gente tem que amar até sentir a dor do outro. Até sentir a dor do outro. É o ter compaixão, a compaixão. Quando o evangelista Mateus relatou, pouco antes de Jesus multiplicar os pães, o evangelista fala assim: Jesus, vendo a multidão, teve a compaixão deles. Compaixão não é ter piedade, não é ter dó, como a gente fala pena, né? Não é. Compaixão é muito mais. Compaixão é sentir a dor do outro, é perceber a dificuldade que o outro está tendo. Isso é a compaixão. Se a gente pegar a tradução grega, a gente vai ver muito claro isso, que quando Jesus teve compaixão, ele sentiu de cada um daquela multidão a dor que ia no coração. Por isso que ele subiu ao monte e falou dos que choram, dos que sofrem, da esperança, da alegria, falou de tudo, não é? Mas Kardec, quando Jesus fala assim: sede perfeito como vosso Pai se deixar perfeito, Kardec vem em nosso socorro, porque a gente fica pensando: perfeito como o Pai, como vai ser isso? Aí Kardec fala assim: uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeito quanto o Criador, ela tornar-se-lhe igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançar. Bom, então começamos a entender melhor. Kardec completa aqui, isso é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec falou no capítulo 17, tem 2. E aí ele fala assim: é preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da máxima: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Legal. Então, nós temos que ter no Pai o modelo máximo, o nosso modelo máximo, né? E aí a gente, não vamos nos deter aqui, em função do nosso tempo, mas a gente vai, com esses recortes, a gente vai citando as referências, porque se depois a pessoa não guardou a mensagem, vai lá, né, no YouTube, eu acho, né, e pega a mensagem que está lá e vai recorta o minuto que nós falamos e fala: está no capítulo tal do Evangelho, do livro tal. Então vai lá e reveja, não é? Essa é a proposta, a gente vai citando as referências, até porque nada é nosso, a gente tem que citar mesmo, né? Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 9, o primeiro espírito que registrou, ou melhor, que Kardec e os espíritos superiores colocaram no Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro espírito que dá comunicação, ou melhor, a primeira comunicação de espíritos que está no Evangelho segundo o Espiritismo foi de um espírito israelense, no ano de 1861, na cidade de Moriús, se a minha expressão, minha tradução estiver correta, né? Esse espírito, eu recortei 4 linhas apenas das palavras dele, deve ter umas 15 a 20 linhas lá, puderem olhar por favor, né? Capítulo 1, item 9. Esse espírito vai dizer assim: o povo hebreu, inteligência notável, inclusive nas artes e na ciência, extremamente atrasado em moralidade, era um povo semi-selvagens mesmo. Isso é dele, está recortado aqui. Daí Deus se serviu de recursos materiais que tocavam o sentido, para que pudessem entender a existência de um Pai que cuida, que ama. Não entendiam que se poderia adorar a Deus senão pelos holocaustos. Olha que maravilha! O Pai do céu, Ele queria mostrar para a gente, assim, você, aliás, foi a grande missão, uma das grandes missões de Jesus quando Jesus veio aqui. Jesus, uma das grandes missões foi falar assim: você tem um Pai.
ele veio apresentar o Pai para a gente. Ele chegou e falou assim: você tem um Pai que te criou, cuida de você, cuida da sua família, cuida dos seus, e Ele te ama. Ama tanto a ponto de compartilhar o universo com você. Missão de Jesus. Então, Jesus vem, e esse Pai de misericórdia, desde os primórdios, Ele queria se apresentar a gente. Fala: não apavora tanto, porque eu estou aqui, mais ou menos assim. Ele queria se apresentar aos hebreus, mas é que, como diz o benfeitor aqui, eles eram tão atrasados que ele teve que se apresentar com efeitos materiais para que eles entendessem esse Pai. E eles estavam tão atrasados que o Pai foi lá no Egito, através de Moisés, os retirou da escravidão, foi caminhando no deserto, cuidando de cada um, né, com as suas tendas, dando todo o apoio, e eles começaram a ter fome. E eles começaram assim: nós vamos morrer de fome. Para morrer de fome aqui, já preferia ter deixado a gente como escravo lá no Egito, que lá nós tínhamos comida farta. Aí o Pai Celestial, na sua misericórdia, parece que Ele não ouve essas coisas, né? Na sua misericórdia, Ele fez chover o maná, alimentou todo mundo. Passou. Porque para eles, no estado que eles estavam, tinha que ser efeitos físicos que tocam os olhos. Os olhos, os sentidos. Por isso que o Pai estava fazendo assim. Mesmo assim, com paciência, falando: eu estou aqui. Aí passam os dias, eles estavam com sede e falam assim: lá no Egito nós tínhamos uma água farta. Eu queria ter deixado a gente lá como escravo do que a gente morrer de sede aqui. Aí o Pai, como Moisés, manda Moisés tocar com um cajado na pedra e jorrar água. Nem assim eles não entenderam. Aí, quando Moisés vai receber as tábuas da lei lá no Monte Sinai, eles começam a juntar as joias, juntar tudo e derreter aquilo, fazer bezerro de ouro e adorar. Não tinha entendido nada da mensagem do Pai. Era o estado deles. Por isso que o benfeitor aqui, os israelenses, começa a falar isso. O israelense, hein? O mentor espiritual. Ele começa a explicar isso. E a gente vai ver que no Antigo Testamento está cheio desses fatos, que a gente não vai relatar aqui, porque precisamos caminhar mais, né? Aí nós pegamos. Eu vou fazer um parênteses aqui. O que acontece? Quando a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, isso que é importante estudar em grupo, gente. O centro oferece N grupos de estudos aqui, né? Até domingo, 7 horas da manhã tem, né? Tem segunda, 8 horas da noite. Tem terça, às 7 horas da 7 horas, né? Da noite. Tem o Evangelho lá na terça-feira, está lá em cima, escrito aqui, ó. 20 minutos só de oração online. Então, você entrar ali, deixar que as energias invadam o seu lar, que 20 minutos, está aqui o link, né? E é toda semana o mesmo link, para a gente não esquecer, não misturar. É o mesmo, né, João? Então, o mesmo link toda semana. Então, é simples assim. Então, um grupo é muito importante. Aí, quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente vai ver, é importante observar o seguinte, que às vezes a gente vai deparar com Kardec colocando uma mensagem que foi recebida de um espírito no ano de 1863, aí depois ele coloca uma do ano de 1861. Aí a gente fala assim: uai, Kardec enganou aqui, porque essa aqui foi em 63, depois ele pôs em 61, depois ele pôs em 60. Não é assim. Ele não ordenou o Evangelho segundo o Espiritismo por data, é por linha de pensamento. Por linha de pensamento. Por isso Kardec falou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo: universalidade da comunicabilidade dos espíritos. Existe uma linha de pensamento que vem do manancial absoluto, que é do Pai. Todos pegaram no mesmo manancial que ele ia trazendo. Aí Kardec alinha isso. Então, por isso o espírito israelense fala da Era Nova, segundo a tradução da editora IT, do Salvador Gentili. Se você pegar a tradução do Guilherme Ribeiro, da FEB, lá está a nova era. É a mesma coisa. Só questão de tradução, a palavra, a ordem da palavra, que não altera, né? Então, esse espírito vem e fala em 1861. Aí chega no mesmo ano o espírito Fenelon. Fenelon vem e dá uma mensagem sobre a Era Nova. Mesmo assunto, olha só que interessante. Ele fala sobre a Era Nova, depois vem o Erasto
citando Santo Agostinho, falando da Era Nova. Aí Kardec ordenou as ideias, como se estivesse somando. Olha então o que o Espírito Fenelon fala para nós. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Ver a verdade, dissipar as trevas, o advento do Cristo. Lucas 2 está relatado lá. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, perdeu-se de novo. Jesus veio, apresentou o Pai, falou que era a luz do mundo, ensinou para a gente a ser bom. Nós oferecemos a cruz para Ele. A gente enxergou, muitos enxergaram a vida do Cristo, muitos nem perceberam que o Cristo estava aqui, o Cristo Jesus estava aqui. E aí, crucificamos Jesus, as trevas voltaram. Mas lá pelo século III, o Império Romano declarou a religião, o cristianismo, como religião oficial de Roma. Aí, ao invés de nós abraçarmos os romanos e mostrar o que era Jesus, a luz, nós deixamos ser abraçados pelos romanos. E desde então, começamos a correr atrás de valores materiais, assim como os romanos. Queremos mais, queremos mais, queremos mais. Você perdeu. Olha o que o Espírito está dizendo aqui. Eu não notei tudo que ele falou, não. Né? Então, Fenelon vai dizer assim: o mundo, depois das alternativas da verdade e de obscuridade, perdeu-se de novo. E ele continua: sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sobre o precursor da tempestade, a fim de não seres derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas, que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Virgens estouvadas. É forte, né? Não sei se vocês se lembram, a gente vai falar em duas palavras aqui, porque de acordo com a tradução, com algumas traduções são assim: virgens estouvadas. Outras falam assim: virgens imprudentes, que é a mesma coisa, né? Então, o que Fenelon está trazendo para nós aqui? Preparai-vos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem. Ora, quando eles dizem, quando um espírito traz uma mensagem dessa, muito importante a gente saber isso. O Fenelon traz uma mensagem, a gente fala assim: o Espírito Fenelon falou. A gente não conhece, não sabe quem é o Fenelon, né? Quem somos nós, né? Não, é assim não. Um espírito superior, quando ele traz uma mensagem dessa, toda a falange de espíritos angelicais que recebe as ordens diretamente de Deus está assinando embaixo. Porque senão ela não reverberaria no mundo ao longo dos séculos, dos milênios. Porque o que perdura é só a palavra de Deus. Nada mais, nada mais. Nada mais. O Haroldo nos lembra, vamos citar o irmão maior de novo, né? Da casa, se der tempo nós vamos citar aqui, né? A casa do caminho de Jerusalém não existe mais. Não existe mais. Os núcleos religiosos que o Paulo fundou, não existe nada mais. Existem muitas coisas no mundo que a gente passa, a gente olhar que não existe mais. Se a gente olhar Paris na época de Kardec, a gente olha hoje, mas era no mesmo lá que Kardec estava, Lyon que Kardec estava. Olha Lyon da época, Lyon de hoje, Paris da época, Paris de hoje. Tudo passa, só o que é de Deus fica, só que a palavra de Deus fica. Então, quando o Espírito desse traz uma mensagem, é do Pai. Não é uma mensagem que vai se perder ao vento, não. Então ele fala assim: os bons espíritos vos dizem, curvai-vos sobre o precursor da tempestade. Aí quando ele fala assim, não imiteis as virgens estouvadas, o que ele está dizendo aqui? Jesus relata, né, em Mateus 25, de 1 a 13, a parábola das virgens estouvadas, das virgens, parábola das 10 virgens, que é o título, né? E aí Jesus vai dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram com as suas lâmpadas acesas à espera do esposo. Aí elas, 5 eram prudentes
prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes levaram as lâmpadas acesas e levaram uma reserva de azeite. E as 5 imprudentes levaram as lâmpadas acesas, mas não levaram a reserva de azeite. Aí o esposo demorou muito. E chegou a noite e elas, a expressão do evangelho, tosquenejaram, elas cochilaram, elas dormiram, porque ele estava demorando muito. E aí, deu-se a meia-noite e fala assim: ouviu-se um silvio, um barulho, o esposo chegava. Elas acordaram, todas acenderam as lâmpadas, esperando o esposo. E aí as virgens imprudentes não tinham azeite para acender a lâmpada. Aí as prudentes acenderam suas lâmpadas e as imprudentes falaram assim: dá-nos do seu azeite, que as nossas lâmpadas não se acendem. As prudentes disseram assim: vá aos que vendem, comprai para vós, que se a gente doar o nosso, vai ficar sem o azeite, tanto um quanto o outro. Elas foram comprar o azeite. Nesse ínterim, o esposo chegou, entrou para dentro com as virgens prudentes, fecharam as portas, e daí a pouco as imprudentes chegaram e bateram na porta: Senhor, abre-nos. E ele vai dizer assim: na verdade eu vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. Aí a gente entende por que o benfeitor Fenelon fala assim, né? Preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estovadas, que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. E isso é muito sério, muito forte para o nosso coração, porque nós que temos a felicidade de estar sob o teto da doutrina espírita, nós não podemos dizer que não sabíamos. Outros podem dizer: eu não sabia, poxa, eu nunca vi falar nisso, mas nós não podemos, não tem como. Nós temos uma literatura de mais de 8.000 livros confiáveis. O Centro Espírita Ceareiros de Cristo, né, o Grupo Espírita, é uma casa modesta, tem ali na biblioteca, eu vou chutar, mas eu tenho certeza que eu não vou errar, mais de 2.000 livros exemplares para empréstimo, gratuito. A gente não tem como dizer: eu não sabia disso. Não sabia. Mas nós vamos avançar, precisamos ir fechando. A revolução que se prepara, diz ele, é antes moral que material. Assim, pois, que essas palavras "nós somos pequenos" não tenha mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A lei dos mundos é a lei de Deus. A evolução individual, cada um a sua missão. Cuidar do seu filho, do seu pai, do seu avô. Poucos dias eu falava com uma senhorinha assim, senhorinha não, uma jovem senhora, menina nova, fala assim: como foi o Natal? Foi tudo bem? Foi tudo bem, mas eu estava cuidando do meu pai, aquela mala. Falei: não fala assim do seu pai. É sério. Então, cada um sua missão, seu trabalho. Doe-se. Nós falamos no início aqui, amar. Nós temos que aprender a amar. Aprender a amar, para compartilhar, para consolar, para enxugar as lágrimas. Porque não tem outra forma. Não existe outra maneira. Não existe outra forma. Há poucos dias conversava com um senhor que está internado na Asconce, muito mal, por sinal. E eu perguntava: o senhor está bem? Ele falava assim: estou muito bem, graças a Deus. Enterrei minha sogra tem 2 dias, não pude ir lá, mas está tudo muito bem. Existe lição maior, gente? É igual o Chico, né? Todo mundo deve saber, quando o Chico foi entrevistado pelo Gugu, né? Você está bem, Chico? Você: estou bem, estou ótimo. As pernas não andam mais, mas eu estou bem. O coração está radiando, mas eu estou muito bem. Sério bem. Isso é compartilhar, gente. É aprender a amar. Por isso que é uma estrela que ilumina o mundo, ajuda a iluminar o mundo em nome do Pai. E é respeitado onde quer que fale o nome desse nosso irmão, pela grandeza que é. E é essa grandeza que todos nós temos que avançar nessa direção. E aí o Erasto, precisamos ir fechando. O Erasto vem o terceiro espírito que vai falar da era nova. Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no item 11. Ele fala só de Santo Agostinho. Ele fala assim: quem pudesse seguir, ele fala assim, cita o exemplo de Santo Agostinho. Diz o santo:
Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, o veria a cada momento seguir a escala do progresso, por graus insensíveis a cada geração, e oferecendo a seus habitantes uma morada mais agradável. Os mundos estão evoluindo, todos estão evoluindo. A Terra está se transformando, mas isso não é por acaso. Isso estava no programa divino, a transformação da Terra, e vai acontecer. Por isso que ele está falando de tempestade, por isso que ele está falando de tomar cuidado. Vai acontecer, queiramos ou não. A diferença é essa que aqui fala o Erasto. Olha só: oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam. Então, se nós avançarmos, a gente vai junto com o mundo no processo evolutivo. Se nós não avançarmos, o mundo segue e a gente volta para mundos compatíveis com o nosso processo evolutivo, com o nosso teor vibratório. É simples, vamos dizer assim, né? Simples assim. Porque existe uma lei que rege os mundos, que nós chamamos uma lei de sintonia, né? De acordo com o teor vibratório, que nós somos energia, né? Corpo, espírito, perispírito, tudo é energia na vida. A gente vai para um lado ou vai para o outro, né? Então é isso que Erasto está trazendo, no caso Santo Agostinho trouxe aqui, né? Aí Paulo fala assim, Paulo apóstolo, nós somos lá agora na questão 1009 do Livro dos Espíritos. 1009. Essa questão é tão importante que Kardec perguntou sobre a eternidade das penas, e lá vem, né? O Platão responde essa pergunta, Santo Agostinho responde essa pergunta, Lamennais responde essa pergunta, e o Paulo apóstolo responde também. De tão importante. E se você pegar o Livro dos Espíritos, tem uma página ou duas de comentário de Kardec após a resposta desses irmãos maiores. É uma pergunta muito importante. Mas pegamos um trechinho só da palavra do Paulo apóstolo. Paulo falou assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingir, três coisas são necessárias: justiça, amor e a ciência. Três coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus como lhe exagerar a severidade. Então, quando nós ficamos pensando, Deus está punindo, Deus está castigando, Deus é isso, Deus é aquilo, nós estamos ferindo a verdade divina, porque Deus é misericórdia absoluta, é bondade absoluta, tudo que é absoluto é de Deus. E aí vem, nós pegamos uma outra citação da nossa irmã Eulália Bueno, que nós vamos citar aqui, identificar quem falou, né, quem citou, isso é importante, porque não é nosso. Quando o mentor espiritual daquela casa, no ano de 1994, né, o lar, é interessante que o centro espírita lá em Santos, na cidade de Santos, fundado em 1994, o Cearense foi em 1995, oficialmente, olha, né? Como o pai trabalha em todo lugar, servir em todo lugar. E lá o centro chama Lar Espírita Caminho do Cristo. Legal, né? Lar Espírita Caminho do Cristo. Então lá o mentor espiritual é o João Martins Fontes, eu acho. É José Martins Fontes. Ele disse assim, naquela época: há de chegar um tempo em que o tumulto lá fora será imenso. Mesmo assim, não parem. É necessário que aqueles que escolherem viver este tumulto, quando esgotarem suas forças, ao baterem a porta desta casa, os encontrem trabalhando. Os encontrem trabalhando. Olhem a universalidade da linguagem, da mensagem espiritual. Olhem, percebam bem. Isso o mentor espiritual falou no ano de 1994, da inauguração dessa casa em Santos. Nós pegamos agora no livro Reuniões Mediúnicas do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Olha o que está escrito lá. Também a imensa multidão dos desanimados, dos que perderam momentaneamente a esperança de encontrar um caminho para a fé no meio de tantas aflições que experimentam, e os ingênuos que, cansados do ludíbrio e da exploração vil,
a que foram submetidos, batem as portas da casa espírita procurando o abrigo do Consolador. Parece que um emendando o outro, né? Porque a gente pensa assim, esse desesperançado, esse cansado, esse que estão no tumulto lá fora, a gente fica pensando assim, mas nós estamos num silêncio tão bom aqui, né? Dá para escutar até uma mosca voando, é uma beleza. Mas o tumulto, ele não é o barulho lá no exterior, é o barulho aqui dentro. Aqui eu sei que não tem, mas há muitas pandemias individuais por aí, né? Muito barulho. E esse barulho que os mentores espirituais estão se referindo. É preciso mostrar às criaturas que a esperança é viva, que a alegria de viver a vida é estante em todos os lugares. Existe uma frase da Federação Espírita Brasileira que nós estamos trabalhando muito agora, né, nas camisas, essas coisas assim, né? Viver a vida, né? Vencer na vida é viver. É uma frase das camisas. Vencer na vida é viver. Para as pessoas perceberem que a vida é bela, diz até o filme, né? A vida é bela, que tem um pai que cuida de tudo, não estamos a uma troca. E aí nós fechamos aqui com Paulo Estevam, o livro, precisamos ler. Quem não leu, por favor, quem já leu, lê de novo. Quem já leu 10 vezes, lê a 11ª. Quem não leu nenhuma, por favor, busque o livro Paulo Estevam. E eu recortei um trechinho pequenininho lá, porque houve um momento lá no livro, segunda parte, no capítulo 5 da segunda parte, fala assim: lutas pelo Evangelho. Lutas pelo Evangelho. A gente estava com uma confusão em Jerusalém, em Antioquia, nas igrejas de Antioquia, Paulo com gentios, Paulo fazendo um trabalho junto aos gentios, Jerusalém fazendo um trabalho imenso com as pessoas que sofriam, sob o comando do Pedro. Ali estava Tiago e João e outros, mas existia muita influência ainda do Antigo Testamento, ao qual era dado Tiago, né? E era uma das razões que o pai permitia para a manutenção da casa, porque senão teria problema com os judeus, 1000 situações, muito confusas. Uma beleza, é uma beleza assim da gente, de aprendizado. A gente fala, precisa a gente olhar lá. A coisa estava tão confusa, o Pedro ameaçando, o Paulo ameaçando se desentender, que o Paulo é muito possível, muitas situações. Olha o que aconteceu com o Pedro. Eu cogitei das possibilidades de me transferir para outra comunidade. Olha, até o Pedro, se o Pedro é referência imensa para a gente, a coisa estava tão complicada que a pessoa saiu do centro. O trabalhador falou assim: não aguento isso aqui não, nossa, aqui só tem gente pedindo as coisas e me dando trabalho, eu não quero, ou não dá, essa casa aqui não dá, vou embora para outra. Não esqueça que o barulho, o problema está dentro de você, não é na casa. O que a gente leva, né? Você lembra? Eu vou até abrir um parênteses, se me permite aqui. Vocês também, né? Passando agora um tempo, André, mais um pouquinho só, viu, André? Então, aquele senhor que ia montar chegou numa cidade, encontrou 2 senhores sentados naqueles banquinhos da praça, né? Essas cidades pequenininhas. Falou assim: meu amigo, eu estou mudando para cá. Como é que é essa cidade aqui? Aí os senhores experientes falaram assim: como é que é a cidade onde você está vindo? Eu falei: lá todo mundo é fofoqueiro, todo mundo é complicado, e eu estou querendo vir. Ele falou assim: então você não vem, não, aqui é tudo igual. Não vem para cá não. Passou o tempo, um dia o cara parou ali com aqueles senhores, né, no outro lugar. Senhor, eu estou querendo mudar para aqui, como é que é o pessoal dessa cidade? Ele falou: como que são aqueles da sua cidade? Fui lá, todo mundo é muito bom, uma comunidade, tudo fraterno, uma beleza. Aquele senhor experiente falou assim: então você pode vir aqui tudo igual. Porque o problema está dentro da gente. Está dentro, a gente abre dentro. Esse é o desafio, o grande desafio do Evangelho de Jesus. E a gente
vamos se moldar. E aí aqui o Pedro então falou assim: está muito difícil, eu vou mudar para outra comunidade. Aí ele fala assim: em seguida eu pensei assim, em aceitar a luta e agir e reagir. Então as dúvidas são muito parecidas com as nossas, né? Eu não aguento mais esse filho, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais o marido. Puxa vida, senhor. Calma. Porque a gente tem que sair, tirar a mensagem do Evangelho para a nossa vida. Porque o que está falando aqui, lá fora na nossa vida, acontece também em outra escala, em outra proporção. Aí aqui o Pedro falou assim, é o Pedro aqui que anotei, que eu recortei de lá do livro. Ele falou assim: mas uma noite, tão bela como estava, orava eu neste quarto, quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos, quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. E deve ter levado um susto, né? Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias do Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. A maravilhosa visão durou 1 minuto, mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que batem a porta. Desde então não desejei mais que servi-los. É maravilhoso. Então a gente fica pensando assim: o grande desafio do centro espírita, o grande desafio do Evangelho de Jesus é servir. Só isso, servir. Se a gente aprender a servir, acabou o problema. Porque Jesus falou assim: aquele que quiser ser o maior de todos, ele falou, seja o menor, né? Sirva, atenda, aceita. Porque a vontade de Deus sempre prevalecerá, sempre, independente dele, sempre. Pedro fala na sua carta, né? As glórias do homem, né, são como a flor do campo, os bens materiais são a flor do campo, que ela abre de manhã, de tarde emurchece. Ele fala assim, que permanece só a palavra do Senhor. O apóstolo fala na sua primeira carta, mais ou menos assim, eu recortei, resumi aqui. Então é preciso a gente lembrar que o centro espírita é um farol que Deus acende numa determinada região, numa determinada cidade, numa determinada localidade, para nos ensinar a servir, a amar. Em última análise, é isso: exercitar o amor através da paciência, da tolerância. Com o tempo, a gente vai ver que a gente já está conseguindo ouvir melhor meu filho, ou o pai, ou o marido, ou o vô, o amigo da comunidade. Ouvir, aceitar. Porque aí será tudo mais ameno em torno de nós. Porque tudo que Deus quer é a nossa felicidade. Não tenhamos nunca dúvida disso. Por mais difícil que esteja, Deus está aqui, como diz a música. Por mais difícil, quando a gente acha que Ele está mais longe, Ele está mais pertinho, cuidando, porque Ele ama acima de tudo, não é? E nós só podemos agradecer a Ele, né? Agradecer a Jesus, a toda a equipe espiritual que acompanha essa casa aí ao longo do tempo, né? Viajores da eternidade que somos. Que Ele nos abençoe a todos, abençoe nossas famílias, nossos lares, e abençoe essa casa para que perdurem por muitas vezes 30 anos, né? Muito obrigado a todos, Deus nos abençoe. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de convivermos
fraternalmente aqui nesta casa. Que possamos, Senhor, com a sua permissão, carregando dentro de nós os seus ensinamentos, estendermos estes momentos aos nossos lares, ao nosso trabalho, quando passamos pelas ruas e podemos dar um sorriso, um olhar, ou simplesmente levarmos os nossos pensamentos e agradecer por estarmos reencarnados aqui na Terra, neste momento tão importante para todos nós, que é o momento de nosso crescimento espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado aos benfeitores desta casa, que nos amparam, que nos sustentam e que não nos deixam esmorecer diante dos desafios que se apresentam a cada dia. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.